15º tempo comum, né? Hoje de manhã eu vi uma homilia muito bonita, né? Assistindo a missa, né, de Santuário de Aparecida, né? O novo arcebispo Dom Ayrton, muito simples, né? Na sua fala, fez alguns comentários muito interessantes, muito bonitos, muito simples também, né? Então, vamos fazer a mesma coisa aqui agora, né? A palavra de Deus, ela, para não ficar apenas um som, né? Que a gente escuta, ouve com os ouvidos, mas que chega ao coração da gente, né? O coraçãozinho da gente, lá dentro, Jesus quer falar, quer ser escutado, né? Então a gente precisa ajudar essa palavra a participar, a entrar na vida nossa, na nossa vida. Então no profeta Isaías, né, que é um profeta assim, que teve uma missão assim, de falar muito com o futuro Messias, com os tempos messiânicos, né? Então ele sempre antecipa aquilo que depois iria acontecer logo adiante. Então ele também fala, né, nessa primeira leitura que nós acabamos de ouvir, né? Então ele nos fala isso, assim como a chuva e a neve que cai e molham a terra e sopram e a preparam para colher as sementes, né, que a gente planta, né? Que seria interessante, né? Vocês, as crianças, podem olhar essa fotozinha aqui do povo de Deus, né? Ali, Jesus plantando a sementinha. Eu não sei se vocês, crianças, os pais já mostraram como plantar uma sementezinha e acompanhar o seu nascimento, o seu crescimento, assim, né? Assim, uma terra boa, né? Bem preparada, como mostra aqui, né? E a chuva que Deus manda, ela prepara tudo isso, né? São as graças que Deus envia para nós na nossa vida, desde pequeno, sempre, para que sejamos bons, produzamos bons frutos, sejamos gente boa, né? Amiga, né? Que saiba, né, tratar as pessoas com caridade, perdoar quando a gente, assim, às vezes chega brigando entre si um pouquinho, algumas coisas, né? Sempre fazer as pazes. Então, isso é que Jesus semeou em nossos corações, usando nossos pais para isso, os catequistas, depois os sacerdotes, né? Que fizeram essa semeação. Então, é importante aqui também chamar a atenção que essa chuva que cai, essas graças divinas, né? Elas também, assim, né, fazê-la germinar e dar semente para ser plantada e também para alimentar, né? Esse é um detalhezinho importante. Hoje se planta muito, se colhe muita coisa, muitos alimentos, né? Mas por que tanta gente passa fome ainda, né? Não tem o que comer? Porque há pessoas que abarrotam grandes celeiros. Cada vez mais nós vemos andando pelo nosso país e pelo mundo inteiro, a gente vê galpões e galpões e galpões, né? Silos e mais silos para guardar comida, né? Para esperar melhores preços, assim por diante, né? Então, por isso que, né, acontece por causa disso, né? Por causa desse segurar para si as coisas, né? Pensando não nas pessoas que precisam. No Evangelho, né, tem essa parábola da semente muito bonita, né? Todos nós do Emaús sabemos muito bem, né? Dentro do curso, essa meditação é feita, né? Acontece, né? A gente fica pedindo o que significa, né? Essa semente, aquela que cai à beira do caminho, né? Então, né, que as aves passam e comem, né? Porque no asfalto, na pedra dura, isto é, no coração fechado, né? Essa semente não vai produzir frutos, ela vai morrer, né? Antes de poder produzir o que ela veio fazer, né? Trazer bons frutos, não vai fazer. Outros, então, que ficam no meio das pedras, né? Jesus Cristo mesmo dá uma interpretação, quem são essas pessoas, né?
era do começo, né? Então, no meio das pedras, aquela sementezinha cresce, pessoas ficam muito alegres, né? Mas é uma coisa de momento, passa logo, né? As dificuldades da vida, etc., vão atrapalhar, e essa semente, porque não pode ter raízes profundas, né? E aí nós temos que pensar também como é importante a formação, estudar, a catequese, as crianças, como é importante que os pais fiquem semeando, né, catequizando os seus filhos aqui, né? Eu fico muito contente vendo vocês duas aqui na frente, né, outro dormindo aqui do lado, piamente, santamente, né, o Léo, né? Mas os pais, eles são os primeiros semeadores da palavra de Deus, né? Através do seu gesto, do seu carinho, do seu amor, do seu cuidado, da sua orientação, para que as sementes, né, encontrem sempre uma terra, um coraçãozinho preparado, fértil, né, capaz de produzir muitas coisas boas na vida, né, quando a gente vai crescendo, né, a gente vai crescendo. Então, né, é assim. E os outros que caem, né, nos meios dos espinhos, isso significa que na vida, né, na segunda leitura, São Paulo também fala que os sofrimentos, as dores, as dificuldades, elas fazem parte da vida da gente aqui na Terra. E como fazem, né? Eu posso falar isso já com quase 89 anos, que vou completar, né? Como eles são importantes para amadurecer a gente, para a gente fazer crescer, para a gente aprender a lutar de jeito, né? Pela verdade, pelo bem, pela justiça, etc., né? E não é fácil isso, né? Aí São Paulo nos conforta, diz assim, não vos preocupeis, né? Se a gente comparar esses sofrimentos aqui desse mundo com a glória que ele está preparada, não dá para comparar. É como querer comparar um jogador de futebol de hoje com o Pelé, né? Não dá, né? Pode-se falar de coisas, um monte de coisas, né? Mas não dá, é outra coisa, é diferente, né? Então, assim, né? No meio dos espinhos, eles podem atrapalhar as coisas desse mundo. Hoje é uma tentação enorme, né? Eu fico preocupado com as nossas escolas, com a nossa educação, para as crianças, para os adolescentes, onde se ensina a elas, desde pequeno, como ficar rico, como fazer muito dinheiro, como ter poder, como mandar nas coisas e no mundo em si mesmo, né? E não se esquece de compartilhar. O arcebispo de Aparecida, quando falava, né, hoje de manhã, na sua homilia, disse que o alimento, né, alimentar, né, as pessoas desde pequenos. Então, plantar, né, a boa semente, que é a palavra de Deus que está em nossa vida. Então, assim, graças a Deus, a gente pode dizer, como o evangelista também fala, né? O próprio Jesus fala, né? Vocês estão de parabéns, vocês são aquelas pessoas que têm ouvidos e querem me escutar. E porque escutaram, hoje sabem muitas coisas. Souberam ser uma boa semente, fizeram muito bem, ajudaram muito pessoas, crianças, jovens, adultos, filhos, etc., pais, né? De todas as maneiras, né? Então felizes são aqueles, disse Jesus, né? Vocês ouviram, entenderam e compreenderam, né? Então, sejamos essas pessoas, continuemos a ser e a difundir, né, a boa semente da verdade, da justiça, da caridade, né, entre as pessoas, né? Então, assim, eu penso na minha vida, desse dom do sacerdócio que Deus me deu, né? Nós somos isso, né? Quem já leu a pétala de hoje, né? Ela nasceu hoje de manhã, eu levantava, sentei e escrevi aquilo, né? O sacerdócio católico, né, é uma escolha de Deus, não é a gente que escolhe ser padre, é Deus que nos escolhe. Depois as pessoas nos ajudam com suas orações para a gente entender essa escolha e dizer sim, aceitar, né, essa escolha, né, que Deus faz a gente. E o sacerdote é, então, um dom de amor para a humanidade.
De quem? Do amor divino para a salvação da humanidade. Essa é a finalidade, né, da vida sacerdotal, né? E eu sou muito feliz, né? Agradecido a Deus, em primeiro lugar, por ter confiado em mim essa missão, essa vocação, além da vocação natural de filho de Deus, batizados, que todos nós recebemos, né? E nos faz profetas, sacerdotes e servos, né? Pessoas que só estão preocupadas em fazer o bem, né? Em compartilhar, né? E não armazenar para si, né? Mas para compartilhar o que se recebeu de graça, para de graça também darmos, né, às outras pessoas que precisam. Então, sejamos essa boa semente, né? E tá, né, os que trabalham em Maúdo, o Chico Estandar e outras organizações reconhecidas da igreja, e sejamos fiéis, né? Fiéis nessa doutrina. Estamos passando momentos difíceis, temos que rezar pela igreja, pelo Papa, como toda a igreja nos pede, né? Pelos padres, pelos leigos, né? Tem muita gente hoje, né, que se fecha, né, em suas amarras tradicionalistas, né? Não é a santa tradição que é a inspiração divina, a igreja sempre agiu, mas tradições, né, costumes, né, de tal maneira que se isolam e se colocam fora da comunhão da igreja, né? Tão triste isso, né? Mas nos leva também a pensar, né, na reconciliação, na reconstrução da unidade de todos em Cristo Jesus, né? Então, né, levemos essa palavra na nossa vida, né, sempre procurando ser uma terra boa. A gente precisa, né, dos nutrientes, né, na oração, nos sacramentos, né, na caridade, prática, boas obras de misericórdia. Tem que fazer isso, né? Que vocês, crianças, um dia plantarem uma sementezinha, né? Uma vez eu preguei um retiro, levei grão de feijão. E no final eu dei para cada um meia dúzia de grão de feijão para eles plantar em casa. Eu lembro do Eleutério. E depois de 3 meses me trouxe o retorno da plantinha para mostrar. Isso como uma figura, né? Uma parábola, né? Porque espiritualmente nós devemos e podemos fazer coisas muito simples, né? Decida um dia plantar, viu? Vocês duas aí, né? Não sei o nome delas, né? Aí, o papai e a mamãe, né? Eles vão ter que dar adubo, vão ter que dar, né, corretivos para o solo, para a criança, para a semente crescer forte e servir de alimento depois para as outras pessoas, né? Mas isso fazer dentro de nós. Deus nos ajude e Nossa Senhora seja sempre o nosso conforto, nosso consolo e a nossa esperança também. Renovemos a nossa fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso,